Continuando então, nós vimos no vídeo anterior que campo magnético é gerado por movimento de cargas elétricas, né? Então agora a gente vai ver as diferentes formas de se gerar campo magnético com diferentes estruturas de cargas, né? Primeiro, a gente já verificou que o campo magnético exerce uma força em cargas em movimento. A gente não tornou de forma algébrica essa interpretação, né? Então vamos olhar agora o que significa a lei de Ampère de forma mais algébrica, né? Bom, você tem aqui um vetor velocidade da carga, os vetores de campo magnético aqui, e a força que aparece. Essa força é verificada experimentalmente, né? Só você jogar uma carga num campo magnético, você vai ver que a força é ortogonal, de tal forma que, em módulo, a intensidade dessa força vai estar ligada vai depender da intensidade da carga, velocidade da carga e intensidade do campo magnético, de tal sorte que entre a velocidade e o campo magnético só vai haver uma interação que motiva essa força de forma perpendicular. Tá? Então, no caso dessa figura aqui, já está de forma perpendicular, né? Eu tinha aberto aqui como exemplo, né? Enfim. Então, o campo está vertical aqui, no sentido do eixo azul. A velocidade está variando aqui por conta da força, né? Mas de forma perpendicular, fazendo um movimento circular aqui, como se fosse uma força resultante centrípeta, né? Enfim. Isso significa que a força resultante da interação entre a carga e o campo magnético externo é fruto de um produto vetorial e não de um produto escalar, como a gente viu no caso do fluxo, né? Então aqui é um produto vetorial. Se você tem velocidade numa direção, num sentido, campo em outra direção, em outro sentido, que tenha alguma componente ortogonal, então você tem o aparecimento de uma força. Se não houver componente ortogonal, quer dizer, se a velocidade for paralela ao campo, exclusivamente paralela ao campo, não tem ação de força. A partícula não sente força magnética. Isso aqui precisa tomar alguns cuidados. Eu prefiro evitar usar essas regras, regra da mão direita, regra disso, regra daquilo, mas às vezes vale a pena algumas observações, né? Se eu tiver, por exemplo, campo, isso aqui não é definido, né? Isso é observável, tá? Primeira coisa, né? Se você tiver um campo no sentido dos dedos da mão direita aqui e uma partícula com velocidade ortogonal no sentido do dedão da mão direita, a força magnética que aparece vai ser no sentido se você fizesse um empurrão, um tapa, né? No sentido do movimento da mão para dar um tapa, assim, fazer uma força, tá? Por isso essa analogia é interessante. Qual é o principal equívoco que às vezes o pessoal comete na hora de trabalhar com essas regras em exercícios, etc. É que se a carga for negativa, inverte o sentido da força, né? E na prática, em muitos equipamentos, a gente usa a movimentação de elétrons, que são negativos. Então, aí teria que usar a mão esquerda, né? Mas, enfim, então, é só tomar cuidado com isso. A gente fala, usa a regra da mão direita, mas a regra da mão direita serve para carga positiva. Então, se tiver um elétron, inverte o sentido da força. Tá? Até porque força de atração e repulsão, no caso das cargas, ela vai sentir a mesma contrariedade no caso de campos, né? Dá para brincar com isso aqui. Deixei esse outro applet aqui também lá na página de materiais complementares aqui do Moodle, né? Enfim, que também dá para trabalhar com o valor de massa da partícula, carga, velocidade, enfim, e trabalhar com alguns cálculos aqui. Se eu lanço, por exemplo, uma carga nesse campo magnético aqui, esse xizinho, né, vocês já devem estar acostumados, que significa que está entrando na página, né? Entrando na tela do computador aqui. E dá para eu trabalhar aqui, por exemplo, aumentando a massa. Por exemplo, se eu aumento a massa de uma partícula, vai aumentar a inércia, né?
Então ela sente força, mas a força resultante depende da massa, né? Então aumenta a inércia e a aceleração diminui um pouco, né? Ou se eu aumento a velocidade da partícula, também a aceleração pode ser a mesma, mas a aceleração é mudança de velocidade, vai mudar com mais vagar essa velocidade, né? E enfim, dá para ficar brincando com essas coisas aqui, não é nosso caso. O fato é que uma carga sente uma força com essas relações, tá? Por outro lado, então a gente estava falando de uma carga que sente uma força quando ela está em movimento, e se ela estiver num campo magnético, e agora uma carga que gera um campo magnético, então um campo magnético de uma carga, tá? Então, criado por uma carga em movimento, né? Sobrou isso aqui pendurado aqui. Então, assim como uma carga em movimento sente um campo magnético externo, ela também cria o seu próprio campo magnético, por simetria, né? Assim como um ímã, né? que é essa carga em movimento, ou essa somatória de cargas em movimento, sente um campo magnético externo, ele também cria o seu próprio campo magnético, que pode ser sentido por outra carga em movimento, por outro ímã, etc. E o campo é orientado de forma circular, a gente já discutiu isso. Então, se tem uma carga aqui em movimento, ela gera um campo de forma circular, com linhas fechadas ao redor desse eixo de velocidade, né? Vale também comentar que, por conta dessa aula estar com 3 capítulos aqui, eu não vou ficar demonstrando as equações, a gente vai trabalhar com as equações já demonstradas aqui, sem gastar tempo com isso, e no livro tem detalhado, vocês podem ler, ou me procurar no atendimento para qualquer dúvida, né? Então, o campo gerado por uma carga em movimento, do que ele vai depender? Depende aqui de um fator, que é a permeabilidade magnética do vácuo, ou se tiver no ar, em outra substância vai ter outro índice. Em geral, a gente vai trabalhar aqui nesse curso de Física 3 com índices do vácuo, tá? Porque é o que acontece na maioria dos nossos equipamentos. E esse campo gerado por essa carga depende do quê? Da intensidade da carga, quanto mais carga, mais campo ela pode gerar, da velocidade dela, quanto mais velocidade, mais campo ela gera, e da distância ao quadrado, quanto mais distante eu estiver dessa carga, menor o campo ao quadrado, né? A gente vai comparar com o campo elétrico aqui, vai ser interessante. Detalhe importante, esse R chapéu aqui, ele é um versor, né? Ele não é um valor aqui, ele é um versor unitário, né? Ele vale 1, mas como é um produto vetorial aqui entre V e R, então esse campo gerado, ele é ortogonal. Imagina aqui, né? V está para a direita, R está para cima, aqui aparece um campo tangencial aqui, saindo da página, né? Enfim, tá? Então é um produto ortogonal, também vai ter produto vetorial aqui, também vai ter um resultado ortogonal a cada um desses vetores e versores, né? Para a gente comparar, reparem, campo elétrico que a gente usou lá nas primeiras aulas, ele depende da permissividade elétrica do vácuo, enquanto que o campo magnético gerado por uma carga depende da permeabilidade magnética, então isso tá simples. Só que, olha, uma carga gera um campo elétrico em qualquer situação, ela não depende de ter velocidade. Agora aqui, uma carga vai gerar um campo magnético se ela tiver velocidade, se ela estiver em movimento, né? E o campo também decai aqui com R quadrado, só que o vetor campo elétrico ele é paralelo ao versor R, né? Por isso que é aquela linha de campo aberta. Agora o vetor campo magnético ele é ortogonal a V e R. Então, por isso que ele fica um círculo fechado, né? Então, é bastante interessante comparar isso para a gente entender bem a diferença entre os dois campos, né? E se eu tiver um fio, uma corrente elétrica, na verdade? Então, na prática, né, pessoal, carga em movimento... Opa, cadê? Quando eu falo que carga tem uma velocidade, já é uma corrente elétrica. Mas aqui, pensando numa carga pontual. Se eu pego uma corrente elétrica num fio formada por infinitas cargas, então pegar um pedaço do fio por onde passa uma corrente, ao redor desse fio também aparece esse campo magnético, né, motivado pela soma de todas as cargas, e
dá para a gente interpretar que cada elemento de corrente, que tem um comprimento dl, né? Cada pedaço de corrente com comprimento dl gera um elemento de campo magnético aqui, dB, ao redor desse condutor. Se eu tiver, dependendo do tamanho do condutor, enfim, se eu for somando esses dLs, vai aumentando esse dB, porque cada elemento de corrente está gerando um pedacinho do campo, de tal forma que se eu somar tudo eu tenho um campo magnético ao redor de um fio com esse princípio. Bem semelhante aqui à carga, né? Só que a carga eu estou preocupado com a velocidade dela individual. Quando eu estou trabalhando com corrente, eu já estou trabalhando com velocidade entre aspas, porque corrente é dq/dt, né? Então eu já tenho ali um termo de velocidade, dq/dt, e esse dl/dt daria o v lá. Então o princípio é o mesmo, tá? Não vou demonstrar aqui agora, mas o princípio é o mesmo, né? Se eu tenho um condutor com corrente, aí eu já não estou mais preocupado com cada elemento de corrente, mas com o fio inteiro, né? Por um fio por onde passa uma corrente, simplifica mais ainda. Eu tenho a corrente dividido por R, aquele fator, né, o μ0 sobre 2π, aqui μ0 sobre 4π. Só que IDL, no caso que eu vou estar somando o comprimento do fio, enfim, de acordo com a integral, com o formato, e aí eu consigo inferir que o campo magnético ao redor de um fio por onde passa uma corrente é μ0I 2πr. Então, bem simples também, tá? Depois a gente treina nos exercícios lá só para brincar com essas equações, né? E se eu tiver uma espira ou uma bobina, né? Então isso é bastante interessante, né? Se eu tenho um fio isolado e ele gera um campo magnético ao redor dele, e se eu pegar esse fio e colocar outro do lado, enfim, eu consigo amplificar o campo magnético, ou seja, eu consigo ter um controle da intensidade, né? Por exemplo, se eu dou uma voltinha num fio, que é uma espira, né? Uma volta, como se fosse uma espiral, entre aspas, um elo da espiral, né? Desse lado aqui, ó, reparem, a corrente está fluindo aqui no sentido vermelho, né? Corrente convencional do positivo para o negativo. Nesse lado você tem uma corrente circular, aliás, um campo magnético circular motivado por essa corrente, e desse lado que a corrente está descendo, a mesma coisa. O que acontece aqui no meio? Você tem uma somatória de dois campos magnéticos, um gerado por esse pedacinho do lado esquerdo e um gerado por esse pedacinho do lado direito, mas se somam. Agora repara que se eu pegar um pedacinho um pouquinho mais para cima aqui, vai ter mais um campo aqui. Se eu pegar cada elemento de corrente nessa espira, vai gerar um campo magnético aqui no centro dessa espira. Então eu consigo amplificar de acordo com a somatória de todos os elementos de corrente o campo magnético aqui no meio, né? De tal forma que fora da espira eu vou ter um campo bastante disperso, mas dentro da espira um campo bastante concentrado, né? Tem amplificado. Se eu der várias voltas no fio, aí eu tenho uma bobina com várias espiras. Essa bobina com várias espiras vai ter uma amplificação maior ainda. Então, dependendo de quantas voltas eu der, eu consigo amplificar da forma como eu preferir esse campo magnético, né? E repara que eu consigo até deixar, dependendo do formato das espiras, enfim, um campo magnético bastante uniforme internamente, né? Isso é bastante interessante para o uso tecnológico, né? Se é que dá para entender aqui, ó, cada voltinha do fio, por onde passa uma corrente, vai ter cada elemento de corrente gerando um campo circular, somado aqui no meio de todas as voltinhas, que dá esse campo uniforme dentro da espira, né? Então, se eu pegar aqui, cada pontinho desse aqui em cima é um fio saindo para fora da tela, e o xizinho aqui, os fios entrando, né? Se eu olho a espira de lado, eu consigo ter esse campo bastante uniforme internamente, tá? Então dá para trabalhar com isso. A gente não vai focar nesses cálculos aqui. As equações são parecidas com essas aqui de campo, enfim, multiplicando por número de espiras, dá para... Isso não é problema. O problema é entender o conceito, né? Cálculo é fácil.
Reparem, semelhanças entre campo magnético gerado por uma espira, por uma bobina, campo magnético gerado por um ímã permanente. Conceitualmente é a mesma coisa. Na prática é quase a mesma coisa, né? Porque aqui você tem uma orientação de fluxo de carga circular ou espiral, e aqui você tem um fluxo de carga que depende do material magnético. Tem vários tipos de materiais magnéticos, mas de forma geral são a mesma coisa. Essas duas entidades físicas são a mesma coisa. Cargas em movimento ordenado de tal forma que gera um campo magnético com essa estrutura. Tá? Então aquela história primitiva de que os ímãs eram algo especial deixa de ser, porque a gente passa a interpretar como pura eletricidade, né? Bom, o Ampère trabalha com... lembrando que quando a gente fala do Ampère, estou falando de várias forças, mas isso aqui, por exemplo, é a lei de Ampère, né? A carga sentindo força, enfim. Tá. O que ele vai perceber é que se você integra o campo magnético em uma linha fechada, e aí linha fechada é isso aqui, né? Você pega uma dessas linhas fechadas, ou se eu fizer colocar aqui um círculo aqui em volta desse ímã, você pegar um círculo aqui, uma circunferência, e fizer uma integral de quanto de campo magnético que flui por essa circunferência, acho que eu tinha colocado uma figura que tinha isso. Tem um fio aqui dentro, ó, com uma corrente saindo da página. Se eu pego esse pontilhado estracejado e faço uma integral de linha aqui, calculando quanto de campo que está passando por essa linha. Aqui tem um pouquinho de campo, claro, você tem um fio aqui, tem um campo passando aqui, ó, no ponto P, depois se eu vou seguindo nessa linha, ainda vai tendo campo aqui, enfim. Se eu faço a integração desse campo, como se eu estivesse integrando uma voltinha dessa aqui, ao redor de um fio, eu consigo perceber que esse valor de campo é proporcional à corrente que passa dentro dessa linha fechada. Aqui eu tenho só um fio e uma linha em volta desse fio. Se eu tivesse 3, 4, 5 fios aqui dentro passando correntes, eu teria que somar as correntes internas a essa linha que eu estou integrando, e isso dá o quanto de campo magnético tem, a intensidade do campo naquela linha. Se eu pego, por exemplo, se eu pegasse uma linha um pouco maior aqui, com um raio maior. Bom, uma linha com raio maior vai ter um campo um pouco mais fraco, reparem, porque vai estar mais distante e o campo depende do raio. Então, se eu pego uma linha mais externa, o campo vai ser mais fraco, só que a linha vai ser mais comprida, né? Se eu for somando cada elemento de linha, pego uma linha maior, a linha vai ser mais comprida, de tal forma que o valor dessa integração fechada também vai dar a somatória das correntes internas vezes μ, né? Então isso é um valor, uma constante bastante útil para a gente calcular, trabalhar com correntes e campos, né? Quem de vocês já fez, sei lá, eu lembro que tinha alguns de vocês que já fizeram técnico em eletrônica, eletrotécnica, alguma coisa, já deve ter trabalhado com alicates de medir corrente a partir do campo magnético ao redor de um fio, né? Isso é interessante, também podia ter colocado alguma foto aqui. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 3 fios, um por onde passa uma corrente I1, outro por onde passa uma corrente I2, outro por onde passa uma corrente I3, e pegar uma superfície fechada ao redor do I1 e do I2, a integral nessa linha fechada do campo vezes o comprimento da linha vai me dar a soma de I1 e I2. I3 não entra nessa história. Por qual motivo que I3 não entra nessa história? Porque o campo gerado por I3, ele vai entrar e sair dessa linha de forma equivalente. Então, ele não amplifica o campo magnético nessa linha vermelha.
Agora o I1 e o 2 sim vão interferir, né? Bom, deixei lá alguns materiais complementares também no Moodle a respeito de eletroímãs, tá? Depois vocês podem explorá-la. Dá para mostrar aqui rapidamente, eu acho que o vídeo já vai demorar 2 horas mesmo, então não tem problema. Se eu pego aqui o que é um eletroímã? Eletroímã é um ímã produzido por um circuito elétrico. Na prática, né, na física, todo ímã é um eletroímã. Mas a gente costuma usar esse termo para construções tecnológicas a partir de eletricidade que são magnéticas, né? Então, se eu tenho 0 volts na fonte, as cargas estão em repouso no circuito, nessa bobina, então você não tem campo magnético. Se eu coloco uma tensão aqui, passa a ter corrente naquela bobina, você tem um campo magnético ao redor que orienta essa bússola aqui, por exemplo. Se eu inverto a polaridade, inverte a bússola, né? Inverte a corrente, vai inverter a polaridade do campo. Tá? Então, sem segredo, dá para brincar com isso também depois, né? Vamos para o terceiro vídeo, falar sobre indução eletromagnética.